Saudações, alunos da terceira série! Estamos começando mais uma aula de História, aula que a gente vai dar continuidade à Segunda Guerra Mundial. Na aula de hoje, a gente vai ver as principais estratégias e o principal posicionamento dos alemães para a sua expansão inicial do conflito. Certo? Então, qual é o objetivo para a nossa aula de hoje? É compreender as características do avanço dos países do eixo, aquela aliança formada por Japão, Itália e a Alemanha. Então, hoje a gente vai ver a primeira expansão, quais foram os primeiros combates, os primeiros ataques, quais foram as novas estratégias militares usadas por eles. Então, você lembra quais foram as primeiras expansões da Alemanha nazista antes da Segunda Guerra Mundial? Você lembra o que foi o Pacto Germano-Soviético? Bom, eu respondo aqui para vocês, gente. As primeiras expansões da Alemanha nazista foram a anexação pacífica da Áustria, lembre que não houve uma invasão militar propriamente dita, seguida pela região dos Sudetos, que é uma área de maioria alemã, mas que ficava localizada na Tchecoslováquia, e em seguida todo esse país foi anexado por eles também. Tá? O Pacto Germano-Soviético foi um acordo de não agressão entre ambos os países, a Alemanha e a União Soviética, que secretamente incluía a partilha da Polônia entre eles. Eles iam dividir esse outro país chamado Polônia. Você já se perguntou como a tecnologia pode servir para melhorar o conforto humano e salvar vidas? Será que ela também não pode servir para o contrário? E como que ela pode auxiliar no aumento de conflitos e, consequentemente, nessa característica humana de causar mortes? A tecnologia é muito importante para a indústria militar, ela é muito importante para a guerra. Muitas guerras foram vencidas apenas por simples avanços tecnológicos. O avanço tecnológico desenvolvido e até mesmo utilizado de forma experimental na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, em sua grande maioria foram aprimorados na Guerra Fria. Portanto, estudar a Segunda Guerra Mundial nos permite entender como o aprimoramento da tecnologia pode ter funções benignas e malignas para a sociedade humana. Então, grande parte desses equipamentos aqui que a gente vai estudar, eles vão ser muito influentes para a guerra contemporânea, para o resto do século XX e para o século XXI, desenvolvendo novas estratégias e novas práticas de combate. Então, o expansionismo. Como a gente lembra aqui, a Inglaterra e a França declararam guerra contra a Alemanha depois que a Alemanha ocupou a Polônia. A Alemanha tinha um acordo de não entrar em guerra com a União Soviética. Mas qual que vai ser a grande expansão? A primeira expansão deles vai ser justamente contra a França. A França, desde o fim da Primeira Guerra Mundial, ela havia gastado uma grande fortuna construindo uma mega trincheira. Lembram das guerras de trincheira? Essa mega trincheira é chamada linha Maginot. Isso aqui, ó, bem na fronteira entre a Alemanha e a França. Era uma grande organização de túneis com trens e lugar para passar tropas e armamentos. Só que a Alemanha, sabendo que aqui era a fortificação mais forte da França, ela vai se utilizar de uma nova estratégia militar. E ela vai acabar atacando a França justamente pela fronteira com a Bélgica e com a Holanda, ocupando esses dois países, onde aqui a fronteira era menos armada. Então ela desvia dessa linha de defesa. Ela não enfrenta isso. O que faz essa linha de defesa ter sido um fracasso total, porque não houveram grandes combates nela nesse momento. Então ela ataca rapidamente pelo nordeste da França, ocupando todo o litoral do Atlântico Norte francês aqui. Tá? Esse avanço, ele vai daí seguir adiante em abril de 1940, com a ocupação da Noruega e da Dinamarca, controlando assim toda a região do Mar do Norte. O que ele procurava com isso? Garantir principalmente o fornecimento de ferro na Suécia. Em maio de 1940, ele toma também Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Então, essa é uma expansão muito rápida que ele faz, usando um grande número de tropas e novas tecnologias, se utilizando principalmente do bombardeio aéreo para preparar o terreno da invasão, de soldados a pé e de uma infantaria mecanizada, isso é, tanques de guerra. Então, vamos para a nossa primeira atividadezinha aqui da aula de hoje, em que nós vamos analisar o mapa. Analisando o mapa da expansão inicial alemã, mostrado abaixo, quais eram os objetivos do primeiro avanço alemão na Segunda Guerra Mundial? Então, olha só, você tem aqui a Alemanha e toda a ocupação que fez. Em vermelho, marcado os países que estavam em guerra contra a Alemanha. Vocês têm um tempo aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram analisar esse mapa, mostrando essas primeiras ocupações alemãs logo no início, o que a gente consegue concluir com elas? Que ao dominar os Países Baixos e a Noruega, a Alemanha procurava o controle do Mar do Norte. E para garantir o suprimento de ferro da Suécia e estabelecer bases para o futuro avanço sobre a França e a Inglaterra. Assim ele poderia isolar, por exemplo, a Marinha Britânica, garantindo os recursos necessários para essa guerra. E então se dedicar agora, que já tinha a base na Holanda e na Bélgica, à devida invasão da França, que tentava se proteger pela linha Maginot, que eu já falei para vocês. Só que agora com a nova fronteira entre a Alemanha, que ocupou a Bélgica, que ocupou a Holanda, a linha ela perde sua função. Como que vai ser o avanço da Alemanha? Como que eles conseguiram esse avanço tão rápido sobre vários países, com vitórias tão rápidas também? Foi através de uma nova estratégia de guerra, que era chamada Guerra Relâmpago, ou em alemão, Blitzkrieg. O que acontece? Primeiro, a força aérea, ela atravessava o território aéreo do país e fazia vários bombardeios contra o território inimigo, principalmente alvos como nas comunicações, postes, estradas, que dificultassem então a mobilização da tropa inimiga, atrapalhando então a velocidade de resposta que esse inimigo iria ter. Daí depois era invadido com tanques e infantaria. Assim eles procuravam desnortear o adversário. Tá? Ficavam perdidos e desgastava menos o próprio exército. Mas era utilizado uma grande quantidade de soldados ao mesmo tempo, uma grande quantidade de tanques. Era, assim, um custo humano e militar bem alto. Ainda mais, força aérea bombardeando. Isso ajudou muito a confundir a defesa dos países que foram ocupados pela Alemanha. Então essa tática se mostrou extremamente eficaz nesse momento inicial da guerra. E aí você vai ter a ocupação da França. Como eu já falei, vai acontecer pelo Nordeste e em 1940, a Alemanha invadiu e tomou Paris. Pouco tempo depois, o exército francês estava esperando uma guerra estática, uma guerra de trincheiras, como, por exemplo, tinha sido a Primeira Guerra Mundial. Não foi o que aconteceu. A Alemanha estava desenvolvendo uma guerra de movimento, uma guerra de velocidade, uma guerra rápida. Em junho de 1940, a França assinou uma rendição extremamente humilhante. Todo o norte do país ficou sob controle direto da Alemanha. Essa região ocupada. Veja que, novamente, a Alemanha está procurando o quê? O controle do Oceano Atlântico. O governo, todo o norte então ficou com a Alemanha. E o governo francês foi transferido para uma cidadezinha chamada Vichy e ficou conhecido aí como República de Vichy. Esse governo era um governo colaborador da Alemanha nazista. Tá. O seu presidente, que era o Pétain, era um governo fantoche, na verdade, não era um governo independente. Então vamos, gente, para mais uma atividade da nossa aula. Os tanques eram parte especialmente importante na estratégia de guerra alemã. Nela, o tanque não se limitava mais a uma função de apoio à infantaria, mas torna-se uma verdadeira arma para abrir as defesas inimigas. A ação dos blindados revela-se determinante na Blitzkrieg, na Polônia, na França e na frente russa. Considerando as informações do texto, como explicar a superioridade de combate militar da Alemanha? Então vocês têm um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram pensar, considerando as informações do texto, como explicar a superioridade de combate militar da Alemanha? Eu trago aqui uma sugestão de resposta para vocês, gente. Os alemães usavam uma nova tática de combate, usavam a Blitzkrieg, a chamada Guerra Relâmpago, que consistia em uma tática de ação coordenada entre blindados, aeronáutica, artilharia e infantaria. Então tudo isso aí devidamente coordenado, planejado em conjunto. Eles não viam os exércitos tão separados assim. Os aviões começavam o bombardeio. A seguir, os tanques avançavam, abrindo caminho para a infantaria, que essa ocupava daí efetivamente o território inimigo com uma grande velocidade. E justamente essa vai ser a grande arma da Alemanha nesse momento inicial da guerra, a velocidade do seu ataque. Com a França ocupada, com a Holanda ocupada, dominando ali toda aquela região do Mar do Norte, do Oceano Atlântico, vai começar então a Operação Leão Marinho. Essa operação aí vai ser uma grande operação que visava derrotar a Inglaterra. Lembre-se que a Inglaterra sempre tem uma vantagem estratégica em todas as guerras que se envolveu. É o fato de que ela é uma ilha. Então, para você ocupar ela, você tem que atravessar o mar. E ela tinha uma grande marinha para proteger isso. Então, eles vão fazer o quê? Grandes bombardeios contra a Inglaterra. Então, a Alemanha vai usar intensamente aviões de bombardeio contra o território inglês. Mas a RAF, a Royal Air Force, contou com uma nova tecnologia que foi determinante para a defesa da Inglaterra. Eles já tinham instalado em toda a sua costa o radar. Isso permitia à aeronáutica inglesa prever aonde os bombardeios alemães iam chegar e assim já decolar sua força aérea antes e já receber eles pronto para o combate. Então eles conseguiram antecipar os bombardeios alemães. A Inglaterra resistiu aí devido à forte ação do primeiro-ministro inglês Winston Churchill, um cara vastamente admirado na Inglaterra até hoje por sua capacidade militar, por sua capacidade de discurso, por sua capacidade política e também é um grande escritor. Então a Itália vai entrar agora no conflito também. Em junho de 1940, a Itália entrou na guerra. A Itália deveria tentar controlar o mar Mediterrâneo e invadir o norte da África e os países do sul da Europa. Iugoslávia, Grécia, essa era a ocupação que a Itália tinha que ter. E o norte da África, onde você tinha grandes bases inglesas. O desempenho militar italiano não foi o que se esperava, foi bastante fraco. E ao longo de 1941, tropas alemãs tiveram que se juntar aos italianos para dominar a região dos Balcãs e o norte da África. Isso aí vai custar para o Hitler, você tem que mandar tropas para outros lugares que você não tinha planejado antes. Mas agora, gente, com a Inglaterra sendo bombardeada dia e noite e se defendendo, com a França ocupada, com praticamente a Europa inteira sob seu domínio, o Hitler vai usar mais uma de suas ambições e ele vai dar início à chamada Operação Barbarossa, ou Barbarossa. Em 22 de junho de 1941, sem aviso prévio, ele inicia um ataque surpresa contra a União Soviética. Mas eles não tinham um acordo de não agressão dessa guerra? Acho que não é bom fazer acordo com o Adolf Hitler. Ele não é muito de cumprir seus acordos. Ele quebra esse pacto de não agressão. Qual era o objetivo dele contra a União Soviética? Principalmente recursos materiais para a guerra. Petróleo, minérios e cereais. Só que a guerra contra a União Soviética vai ser uma guerra muito rigorosa, muito dura, muito violenta, bastante desumana. Aqui você vai ter vários registros de grandes massacres, mortandades de pessoas, crimes contra a humanidade. Vai ser caracterizado pelo racismo, pois os alemães viam que os eslavos eram um povo inferior e que deveria servir a eles como escravos. E também vamos lembrar que uma das coisas que o Hitler mais odiava era comunista, e a União Soviética era o país do comunismo. Os soviéticos, para se defender, eles tentam no começo segurar eles na fronteira, os alemães, mas não conseguem. A força da guerra relâmpago alemã é muito grande. Então eles usam uma velha estratégia muito comum na Rússia, que vocês já ouviram falar, a terra arrasada, o qual o exército vai recuando e destruindo todos os recursos que tem, plantações, envenenando a água, destruindo casas. Não podia deixar nada que fosse útil para o adversário, para você deixar o adversário se desgastando dentro do seu território. E vamos concordar, a União Soviética tinha muito território para isso. Então, vamos para uma atividade. Copie, responda e socialize com a turma.
Em 1941, a Alemanha havia conquistado boa parte da Europa e do norte da África, mas também fez uma investida sobre a União Soviética, mesmo com o pacto de não agressão ainda em vigência. Qual a intenção de Hitler ao romper esse acordo? Vocês têm um tempinho para pensar e eu já retorno. Então, alunos, conseguiram responder? Qual a intenção de Hitler ao romper com esse acordo? Bom, minha sugestão de resposta, a intenção era conquistar o território da União Soviética, vamos lembrar que ele era um expansionista, explorar as riquezas do país e futuramente colonizá-lo com alemães. Lembre-se, os eslavos eram uma raça inferior para o Hitler, que deveria ser escravizada. A expansão territorial tinha como alvo o leste europeu para colocar em prática os projetos nazistas de construção do seu espaço vital, que já estava descrito desde o livro A Minha Luta, do Adolf Hitler. Ele já falava que era necessária essa expansão rumo ao leste europeu. Mas vamos ver, o que nós vimos aqui na aula de hoje? Primeiro, a Alemanha, o uso da tática da Blitzkrieg, conquistando a maior parte da Europa até o ano de 1941. A França, que é derrotada rapidamente pelas tropas alemãs. A Inglaterra, que conseguiu conter o avanço nazista com o uso do radar e de sua força aérea. A Itália, que entrou na guerra em 1940, aproveitando-se do prestígio das conquistas da Alemanha, mas ela não foi tão bem sucedida militarmente quanto a Alemanha. E por último, nós vimos a Operação Barbarossa, ataque da Alemanha sobre a União Soviética. Então, agradeço a todos vocês. Até a próxima, alunos.